essa lei ela auxiliava, né, os agentes culturais na época, que não puderam trabalhar, porque na pandemia toda a cultura parou, né? Então, foi o setor que mais foi prejudicado, assim, no trabalho, né? Então, foi criada essa lei lá. E aí, essa lei, ela destinava um valor para os municípios, para que esses municípios destinassem aos artistas. Ouro Verde recebeu e perdeu, porque ninguém aqui recebeu esse valor da Aldir Blanc, que na época era só destinar mesmo. Não tinha nem que ter projetos, era para auxílio, né, aos artistas. E aí, Ouro Verde perdeu, na época. A Paulo Gustavo também, na primeira, perdeu. Aí, o ano passado, nós tivemos um edital da Paulo Gustavo aqui, com a gestão anterior, mas foram para poucas pessoas, também muitos nem ficaram sabendo, não teve essa conferência, como teve hoje. Teve um encontro, mas foi muito rápido, com poucos artistas. Então, a ideia é a gente ampliar esse trabalho, é por isso que vocês estão aqui hoje, para que vocês saibam, porque nós temos Aldir Blanc hoje para investimento em projetos da nossa cidade, culturais de vocês, tá? Então, em relação ao Aldir Blanc de 2025, o valor atualizado hoje é de R$ 75.486,81. Atualizado por quê? Porque esse valor é desde 2023. Quase nós perdemos esse valor no ano passado. Ele tinha uma data limite, era 70 mil no começo, né? Esse 5 mil e pouco já é correção, tá? Porque era 70 mil o valor. Assim, a Aldir Blanc, ali embaixo vocês podem ver que o governo federal ele vai investir 3 bilhões de reais nessa política, até 2027. Então, é um valor enorme para a cultura do Brasil. A gente fica com uma fatia menor, porque a gente é uma cidade pequena, mas é proporcional. Cada cidade, dependendo da população, recebe um valor dessa fatia. E nós temos esse direito. Então, nós tínhamos, até o ano passado, 70 mil, que quase perdemos. Foi até 31 de dezembro, não foi feito nada. Graças a Deus, o governo federal deu mais uma colherzinha de chá. E aí, prorrogou para a gente aí, até 30/6 esse ano, nós temos que investir esses recursos, tá? Em projetos culturais da nossa cidade. Os agentes que vão executar os projetos, eles podem executar até o final do ano. Então, o período de execução do trabalho que vai ser proposto, ele pode acontecer, pode se programar para acontecer, por exemplo, uma apresentação musical lá em agosto, ou uma apresentação de dança, uma feira de artesanato, lá em dezembro, no Natal, não tem problema. A execução, ela vai mais para frente. Mas os recursos eles têm que ser investidos até 30/6. Isso é um prazo novo que a gente teve, graças a Deus, porque o governo federal prorrogou. Então, para quem que é esses recursos? Para agentes culturais residentes em Ouro Verde. Tá? Então, só podem ser contemplados agentes culturais residentes em Ouro Verde. Eu sou um agente cultural também, da área de teatro. Então, eu pego, às vezes, projetos culturais pela Aldir Blanc, peguei pela Paulo Gustavo, em outros municípios. Mas por quê? Porque lá, naqueles municípios, não tinha artistas do meu segmento. Então, eles abriram o edital de novo, ninguém foi. E aí, eles abrem para a região. Por quê? Para não deixar voltar esse recurso. E aí, vem gente de fora e consegue pegar. Mas a finalidade desses recursos é beneficiar vocês, artistas de Ouro Verde. Então, por isso que nos mais diversos segmentos, é importante que a gente tenha projetos. E nós vamos ajudar vocês com isso. Nádia, como que nós vamos fazer? Eu nunca fiz um projeto. Mas a gente vai pegar na mão, porque a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, para um artesão. Ele sabe fazer aquela obra dele, né? O artesanato dele, mas de repente ele não tem como fazer, não sabe direito como montar esse projeto. Então, nós vamos ajudar vocês, tá? Então, é importante que surja dessa conferência, e vocês vão falando também com outros que vocês conheçam, que surjam artistas de todas as áreas, para que não sobe para ninguém de fora, para a gente consiga gastar esse recurso. Não é grande, mas é muito valioso para a gente, né, nessa área cultural, que a gente possa investir aqui no nosso município. Tá? Então, os agentes culturais, eles podem ser pessoas físicas, tá? Eu preciso ter uma empresa? Não, pode ser você com seu CPF. Tá? Então, pessoa física, pessoa jurídica, com atuação no segmento cultural. Eu já
sou um artesão, eu sou um músico, eu sou um cantor, um dançarino, eu sou um fotógrafo, todo tipo de arte, tá, gente? Então, vocês podem propor projetos para essa lei, tá bom? Eu não sou, mas eu quero começar. Então, você precisa se associar com alguém ali que já é, e aí os dois juntos propõem um projeto para que você comece. Por quê? Porque nessa lei, para você propor um projeto, você precisa mostrar algum material de trabalho que você tem. Não precisa ser nada mirabolante, né? Mas precisa ter um material de trabalho ali. Então, as fotos dos artesanatos que vocês fazem, né? Ou de shows musicais, seja qual for o tipo de arte e atuação que vocês façam, vocês precisam ter um material de trabalho para poder apresentar junto com o projeto de vocês, tá? E quais são as próximas ações da Aldir Blanc? O que a gente vai fazer? Nós vamos trocar umas ideias aqui, né? Agora vamos ouvir algumas coisas, quem tiver dúvidas, vão surgir muitas, e a gente vai falando depois nos telefones que estão lá. Se algum telefone não tiver o WhatsApp, depois vocês quiserem passar algum que tenha, a gente pode criar grupos para poder ir conversando, tirando dúvidas, trocando essas informações. Como eu falei, divulguem, né, para outros que vocês conheçam, para que a gente possa ir sanando isso. Porque não vai ser hoje que a gente vai tirar todas as dúvidas, né? Então a gente vai se falando. Mas o que nós vamos fazer? Depois que a gente conversar um pouco sobre isso, nós vamos elaborar um edital e publicar esse edital da Aldir Blanc. Então vai sair um edital lá, e vai ter um modelinho de projeto para vocês fazerem ali de acordo com o modelo, para quem não tem um projeto pronto. Como eu falei, nós vamos auxiliar todos vocês nesses projetos que vocês queiram apresentar, tá? E aí esse edital vai ter lá todas as diretrizes, né? O que precisa ter no teu projeto? O meu projeto, eu quero fazer um projeto de